Existem regras para escrever os números? Olá, pessoal! Esse é o Dicas para Monografia número 9, abordando hoje os números. Na redação de uma monografia, dificilmente não se tem valores que deverão ser escritos e comentados. E, claro, existem regras para escrever esses valores. Mas antes, vamos a algumas definições. Número é um conceito de quantidade que está em nossas mentes. Já numeral é a representação desse número, tanto na forma falada quanto na escrita. A forma falada depende da língua das pessoas que estão se comunicando. O número que exprimimos usando o som 2 é representado pelos seguintes sons em outras línguas. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Já o numeral escrito depende de um conjunto de algarismos. Temos, por exemplo, esses algarismos japoneses que não fazem sentido algum. Bom, pelo menos para mim. Já os algarismos arábicos são familiares em todo o mundo. Claro que não posso me esquecer de citar os algarismos romanos. Afinal de contas, eles podem evitar que você vire comida de tigre. Cuidado, saia somente pela porta 7. Todas as outras contêm tigres devoradores de homens. Algarismos romanos. Resumindo, quando você pensa no número 18, pode escrever o numeral 18 com os algarismos x, v e i. Ou escrever o numeral 18 com os algarismos 1 e 8. Mas chega de teoria e vamos para o que interessa. Regras. Vamos começar com o zero à esquerda. O zero à esquerda é totalmente desnecessário, pois não agrega nenhuma informação. É um erro muito comum que vemos, por exemplo, em datas. Você não deve escrever desta forma. O correto é assim. Mas seu uso é admitido quando se trata de informação de horas com menos de 10 minutos. Veja como fica estranho sem o zero. E também é admitido em números de telefone que começam com zero, como o 0800, por exemplo. Outra regra: escrever por extenso ou não. É muito comum ver nas monografias os números serem apresentados na forma de numerais e, em seguida, entre parênteses, apresentados por extenso. As pessoas acham que isso é regra em textos formais. Então, não faça isso. Isso só vale para cheques e documentos jurídicos. Ou seja, faça assim. Veja como a leitura fica muito mais agradável apenas com os numerais. Mas tem que escrever por extenso em algumas situações. Nunca comece frases com numerais. Escreva por extenso. Ou, melhor ainda, reformule a frase para que o numeral não fique no início. Escreva os números inteiros de 0 a 10 por extenso, como neste exemplo. Não coloque numerais como está aqui. Mas Há controvérsias. se na mesma frase tem números menores e maiores que 10, escreva só com numerais.
Não misture com a escrita por extenso. E, por fim, sempre usar numerais para idades, valores, percentuais, medidas, datas e horas. Como fazer com os números grandes e pequenos? Os números grandes e pequenos podem ser escritos de várias formas. Adote aquela que é mais utilizada na área em questão. Números grandes a partir de 1000 devem ser escritos com os pontos para facilitar a leitura. Mas, para indicar anos, não faça isso. Ao escrever números grandes com muitos zeros, deve-se optar por usar a palavra que mostra a ordem de grandeza. Portanto, use 1000, milhão, bilhão, trilhão. As frações devem ser escritas com algarismos, exceto quando os dois valores são menores que 10. E, finalmente, os números ordinais. A regra é simples. Escreva por extenso do primeiro ao 10º. Acima disso, use algarismos. Mas, é claro, há exceções. Mesmo sendo abaixo do 11º, use algarismos em eventos periódicos, regiões militares, zonas eleitorais, varas de justiça, artigos de leis, competições e assim por diante. Estão vendo quantos pequenos detalhes estão relacionados com os números? Pensou que sabia tudo, né? Sabe de nada, inocente! Então, fique atento e não erre mais. Seu orientador e a banca agradecem muito.